bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos hoje estar encerrando aí o capítulo 14 das notas explicativas do Evangelho de Marcos. E vamos assim seguindo na reta final desse Evangelho. Oremos. Senhor Deus, que o Senhor possa nos dar direcionamento, sabedoria e organização para conduzir mais um dia na nossa jornada. Que Jesus possa estar presente, que os anjos do Senhor estejam conosco nesse momento, em luz e em verdade. Amém. Amém. Vamos dar sequência. 14, 23, 24. Jesus pegou um cálice. Veja a nota Mateus 26, 27. O vinho da comunhão corresponde ao sangue de Jesus, que estabeleceu a aliança e foi derramado uma vez por todas com expiação em favor de muitos. Marcos 10, 45 e Êxodo 24, 8, Isaías 53, 12 e Jeremias 31 a 34. 14, 25. Até aquele dia em que beberei o vinho novo. Jesus está convicto de que sua iminente morte não colocará em perigo sua celebração com o exaltado Senhor de Davi. 12, 35 a 37, Salmo 110, 1 a 5. No futuro, reino de Deus. 14, 26, hino. Veja a nota, Mateus 26, 30. Saíram para o Monte das Oliveiras. Os celebrantes da Páscoa deviam permanecer em Jerusalém nesta noite. Deuteronômio 16, 7. Por isso, Jesus não voltou para Betânia. 14, 27 a 28. Serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Jesus interpreta a iminente deserção de todos os seus discípulos. Verso 50. João 13, 32. A luz de Zacarias 13, 7. Ferrerei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Marcos 6, 34. O ferimento do pastor, que é o companheiro de Deus. Zacarias 13, 7. Ocorre a fim de purificar o povo. Zacarias 13, 1, 7 a 9. Jesus está convicto de que após esta fim de purificar o povo, Jesus está convicto de que após esta dispersão reunirá novamente seu rebanho depois da minha ressurreição. Marcos 16, 7. Não fica claro por que Jesus escolheu a Galileia como local para esse encontro pós-ressurreição. Talvez para demover os discípulos de esperarem um acontecimento revolucionário em Jerusalém. Atos 1:6. De qualquer forma, os discípulos naturalmente voltariam para a Galileia, região de origem deles. 14:30. Antes que o galo cante 2 vezes. Todas as manhãs, os galos cantavam várias vezes no intervalo de poucos minutos. Aqui, Jesus especifica os 2 primeiros cantos individuais do galo, verso 72. Mateus, Lucas e João, entretanto, se referem a todo o período do canto dos galos. 14:31. De modo nenhum o negarei. Nota Mateus 26, 33, 35. 14:32. Sobre Getsemane. Veja a nota Mateus 26, 36. Enquanto eu vou orar, Jesus ora, ciente da sua iminente prisão e do peso de suportar o juízo de Deus. Marcos 10, 38. 14:36. O cálice é uma metáfora para a ira de Deus que ele derramaria sobre os pecadores em justo juízo. Veja a nota 10:38, também Isaías 51, 17, 23, Jeremias 25, 15 a 18 e notas em Lucas 22, 42, João
18:11 e Romanos 3:25 e 1 João 2:2. Jesus satisfaz a ira de Deus ao tornar-se propiciação pelo pecado. Veja a nota em Romanos 3:25. Por isso, a contínua passagem do cálice aos discípulos. Marcos 10:38-39. Beber o cálice que eu bebo, transforma o juízo sobre Jesus em uma purificação para eles. Nesse momento de intensa provação, Jesus se entrega nas mãos do seu Pai, sobre a palavra Abba. Veja a nota Mateus 6:9. 14:37. Jesus está totalmente desamparado. Seus discípulos estão dormindo. Contraste isto à declaração de Pedro no verso 29. Não conseguiu vigiar nem uma hora. Apesar do seu próprio sofrimento, Jesus chama seus discípulos à vigilância e oração confiante em meio à tentação. Versos 50, 52, 66, 72, 14:38. O Espírito, na verdade, está pronto. Não é uma referência ao Espírito Santo, mas aos espíritos humanos dos discípulos que desejam seguir a Jesus e ser fiéis. Versos 31. Porém, eles não rapidamente cedem ao cansaço físico. A carne é fraca. Crentes bem intencionados podem facilmente deixar de cumprir seu chamado simplesmente por ceder a várias necessidades ou desejos físicos. 14:39. Repetindo as mesmas palavras não significa as frases vazias contra as quais Jesus ensinará. Mateus 6:7. Esta foi uma repetição fervorosa que expressa o profundo desejo do seu coração para repetição na oração. Salmos 136, 1-26, Isaías 6:3, 2 Coríntios 12:8 e Apocalipse 4:8. 14:41. Basta. Pode significar basta de oração e luta com Deus. Está decidido e Jesus está indo para a cruz. Basta de tempo, a fim chegou. Ou basta de sono, é hora de os discípulos despertarem. A hora se refere ao momento da morte de Jesus e de ele suportar o juízo divino, como nos versos 35 e 36. Este também é o momento de ele ser entregue nas mãos dos pecadores. 9:31. Jesus aceita a realidade da sua morte cada vez mais próxima. 10:45, Isaías 53, 1-12. 14:43-46. Oficiais do templo, amados e a serviço dos líderes judeus, prendem Jesus. Versos 46 e 53. Como um traidor, Judas abusa das conhecidas ações de respeito e amizade. Chama Jesus de mestre e o saúda com um beijo. Apesar de estar escuro, Judas conhece Jesus o bastante para distingui-lo do grupo. 14:47. Cortou-lhe a orelha. Nota João 18:10. 14:50. Todos os deixaram e fugiram. Nota versos 27 e 28. 14:52. Ele largou o lençol. Este incidente está registrado somente no Evangelho de Marcos, levando muitos comentaristas a pensarem que este jovem era o próprio Marcos, autor deste evangelho, mas que por modéstia não citou seu próprio nome. Prisão e crucificação de Jesus. O caminho de Jesus desde sua prisão até a crucificação, parte do qual é frequentemente chamado de Vila Dolorosa, caminho das dores, é difícil de ser refeito com exatidão, de acordo com uma possível harmonia dos relatos dos evangelhos. Judas levou, após a refeição pascual, um contingente de soldados ao Getsemane para prender Jesus. De lá, Jesus foi levado a Anás, local desconhecido, que o enviou ao seu genro Caifás, o sumo sacerdote. Os líderes judeus, então, apelaram ao governador romano Pilatos para que Jesus fosse condenado à morte. Lucas registra que Pilatos
enviou Jesus a Herodes Antipas, que interrogou Jesus e o enviou de volta a Pilatos sem representar nenhuma sentença. Depois Pilatos enviou Jesus para ser crucificado na Gorgota, no Gorgotá. 14:65. Bater nele. Os maus tratos acompanham o veredito do verso 64 e Isaías 56 e 53, 2-3. A execução da sentença está reservada às autoridades romanas. Jesus, portanto, tem de ser levado a Pilatos. 14:68. Negou. Contraste entre a negação de Pedro e as suas afirmações de 3 ou 4 horas antes. Verso 29-31. Pedro teme por sua vida. 14:71. As acusações e negações aumentam rapidamente, culminando na blasfêmia juramentada de Pedro, 8:38, e Mateus 26, 71, 72 e 26, 74. 14:72. O galo cante 2 vezes. Veja notas ao verso 30 e a João 13:38. E aí a gente paramos por aqui. Amanhã a gente começa o nosso capítulo 15 e assim a gente já vai, chegando na nossa reta aí final desse Evangelho de Marcos, onde nós aprendemos muito com a nossa atitude, que muitas vezes as nossas atitudes, elas nos levam a caminhos densos ou leves. Tudo depende do que nós escolhemos, da forma com que nós direcionamos o nosso dia a dia e da forma como nós plantamos e cultivamos. Marcos nos mostra que Jesus, ele nos ensina um caminho de redenção, um caminho de propósito, um caminho de veracidade, um caminho de constância na jornada para com o Pai. Quando nós desviamos e ficamos muito tempo desviados do caminho da consciência, do amor, é muito mais difícil a gente voltar para o trilho de novo. E muitas vezes a gente acaba caindo pelo caminho, se arrastejando e às vezes, muitas das vezes, precisando da ajuda do outro para nos colocar novamente num caminho correto. Às vezes, quando a gente vai vivenciando conhecimentos, a gente precisa olhar esse conhecimento, ele faz com que eu esteja num caminho que Deus almeja para a minha vida. Esse tipo de situação me leva para um caminho que Deus assim almeja para a minha vida. Não estou falando aqui de religião. Vocês muito sabem que a nossa intenção fazendo essa leitura não é falar sobre religião, é falar sobre Deus, é falar sobre o conhecimento que Jesus nos deixou através das Escrituras. Às vezes a gente fala que quando nós lemos, quando nós interpretamos e quando nós trazemos para o nosso dia a dia aquilo que está escrito, a gente tem uma consciência e uma forma de visão totalmente diferente do que quando a gente olha somente ou escuta somente, porque cada um tem sua verdade. Quando a gente faz de acordo com o que nós vamos olhando, com o que nós vamos sentindo, nós vamos colocando isso na nossa prática diária. Então, que possamos entender que ler a Bíblia não tem a ver com religião. Ler a Bíblia tem a ver com o que Deus deixou para direcionamento com a nossa vida. Como nós precisamos fazer, cumprir, olhar, isso de hoje até dentro do Antigo Testamento, que a gente vai também ler, a gente vai ver como que tudo começou, através ali, até mesmo no Pentateuco, tudo que a gente vivenciou, tudo que Deus precisou
trazer ali para a nossa vida, né? Nos direcionando, nos trazendo ali, né? Um esclarecimento maior para com a vida no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, gratidão pelo seu auxílio, pelo seu esclarecimento e por toda a verdade que o Senhor traz no nosso coração. Ensina-nos a viver dia a dia na vossa presença, em comunhão convosco, que possamos assim estar coerentes de um caminho leve, de um caminho de verdade e de bondade para com todos, que possamos estar nesse momento na sua verdade e compreendendo os seus ensinamentos, usando dia a dia, através das nossas práticas, através daquilo que nós fazemos diariamente, atitudes positivas, pensamentos bons, sentimentos equilibrados e assim trazendo a cada dia a melhoria do todo para conosco e para com o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Até amanhã.